Eu fui convidado para fazer esta palestra e agradeço ao Sr. Dr. João Azenha, que me convidou para esta sessão. E o meu tema é criacionismo bíblico e é apropriado que seja aqui nas borralhas, porque a borralha, a Bíblia, tal como a borralha, é uma mina onde podemos extrair joias. E o Evangelho tem essas joias escondidas para nós extrairmos. Mas antes de começar, eu queria contar aqui uma história que vem na Bíblia, que passa-se em Dotã, em Israel, e que o profeta Eliseu, estava nessa cidade e estava um exército a rodeá-lo e eu tinha um servo que disse: "Ai, meu senhor, estás rodeados desculpem lá que subiu mais. Estamos rodeados de sírios e que vamos fazer?" E ele disse: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles." E orou e disse: "Senhor, peço que lhe abras os olhos, para que veja." E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E ele viu que o monte estava cheio de carros à volta do sítio onde estava o Eliseu. E eu iria só começar com uma oração, a pedir a Deus para nos abrir os olhos para vermos aquilo que Ele nos quer mostrar. Uma oraçãozinha. Se não se importassem. Amém. Senhor, peço que estejais aqui e nos mostreis tudo aquilo que nos quereis mostrar e nos abreis os olhos para nós vermos. Em nome de Jesus. Amém. Isto é Moisés, quando esteve a cuidar das ovelhas durante 40 anos. Lembrem-me disto porque eu também passei 40 anos no meu percurso até chegar hoje aqui. E não se sabe o que é que poderá vir daqui, mas de qualquer maneira eu tenciono lutar, nem que seja sozinho, contra esta ideia do evolucionismo que impregnou as escolas e do país. O Senhor fará como aprouver, mas a minha missão é essa, penso eu. Portanto, como eu dizia, aqui é o local apropriado para iniciar este, ministério, porque, como eu dizia, tal como a borralha, a mina, a Bíblia é como uma mina que esconde tesouros, não é? E que nós temos que ir escavar para procurar. Como diz o Evangelho, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E a palavra de Deus é melhor do que milhares de ouro e prata. Agora eu pergunto: criacionismo bíblico, o que é isto? É uma coisa que existe apenas nos Estados Unidos, em que são 40% à volta disso que acredita na criação. A criação no sentido de o mundo ter sido criado há 6.000 anos, como está aqui neste mapa, e em 6 dias temos aqui o Adão e a Eva, 4.000 a.C., o mundo criado há 6.000 anos, depois tivemos o dilúvio e a Torre de Babel, depois Jesus Cristo, mais ali ao fundo, e estamos agora 6.000 anos depois da criação do mundo. Portanto, será que isto é só apenas algo dos Estados Unidos? Que aparece nos Estados Unidos? Não, isto sempre foi a doutrina cristã desde o início. A Terra era jovem.
A maior parte dos pais da igreja ensinaram a terra jovem, como eu disse, a criação há 6.000 anos, em 6 dias, 24 horas, e depois o dilúvio e a Torre de Babel, Cristo. Portanto, 6.000 anos de história. Agora, o que se passa é que as escolas estão a impor uma filosofia, uma doutrina e uma religião pagã e do materialismo nas escolas, aos nossos filhos. Em alguns locais onde onde o movimento tem mais expressão, já não falando só dos Estados Unidos, também no Reino Unido, até proibiram o ensino do criacionismo. Esta teoria, o criacionismo incomoda muita gente. A União Europeia já passou um comentário, uma diretiva a criticar o criacionismo. Vá-se lá saber porquê. Se isto é uma ideia tão tola, porque é que as pessoas estão tão preocupadas com o criacionismo? Nós, como os cristãos, temos que temos que ser o sal da terra, temos que derramar o sal não contaminado pelos nossos filhos. Quando nós começamos com uma fundação na Palavra de Deus e construímos o caráter da criança a partir desse fundamento, há um mundo de diferença. Temos que lutar pelas almas dos nossos filhos. Infelizmente, muitas igrejas e denominações abandonaram o ensino e a mensagem que Jesus Cristo disse para nós passarmos. E Paulo admoestou, como viram há pouco, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. E também diz que, de maneira nenhuma, nós devemos pensar que a segunda vinda de Jesus Cristo será antes que haja essa apostasia. Já vou explicar o que é a apostasia. Do pecado, filho da perdição. Alguém sabe quem é este homem? Já ouviram falar? Chama-se o Anticristo. Nós estamos agora, muitas pessoas consideram que estaremos no tempo do fim. Estamos a assistir à criação de um governo mundial, de alguém que governa a nível mundial. Depois, primeiro estamos a assistir a este caos de guerras e problemas económicos e supostamente climáticos, alguns deles inventados, muitos deles feitos de propósito. Mas está-se a criar a condição para aparecer o filho da perdição, que é o Anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. Estamos a assistir à perseguição do cristianismo neste momento. As pessoas podem não estar atentas, mas a informação pública e dominante pode não falar sobre estes temas, mas estão a acontecer muitas situações ao redor do mundo, em que se está a sacralizar o sagrado, no sentido de não se tolerar a veneração a Deus. Está-se a criar esse ambiente para preparar a vinda do homem da perdição. Portanto, a apostasia é o afastamento definitivo de uma fé que nos foi passada, onde nós crescemos numa fé e renegamos essa fé. Chama-se apostasia.
E qual é a solução para essa apostasia? É manter-nos fiel à palavra de Deus, que é o meu objetivo, é reforçar a fé e dizer que a Bíblia é credível e que este livro é a verdade. Alguém quer ler aqui uma frase bíblica sobre Jesus Cristo? Alguém? Eu posso ler. Eu não coloquei, mas diz aqui em João 14: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus Cristo disse que o mundo, no início, houve Adão e Eva. Jesus Cristo falou em Noé. Jesus Cristo falou em Abel. Jesus Cristo diz que é a verdade. Portanto, a teoria da evolução é incompatível com o cristianismo. E tendo Darwin de um lado e Jesus Cristo do outro, um deles está a mentir. Ou Jesus Cristo diz que é a verdade e não é, ou Darwin diz que o mundo foi criado, que existe a evolução e não é verdade. Portanto, quem tem coragem de se levantar e desafiar a sociedade e a Igreja apóstata e defender a palavra de Deus e a mensagem de Cristo? Essa é a pergunta que nós mais que nunca precisamos nesta época em que estamos a viver. É uma coisa curiosa, estamos a viver, segundo a opinião de muitos, o tempo final da história da humanidade e parece que não há ninguém ou pouca gente que se queira levantar pela palavra divina. Portanto, indo então para os nossos tema segundo, o que aconteceu aos dinossauros? Temos aqui uma fotografia de um pterossauro, não é um dinossauro, mas viveu no tempo dos dinossauros e supostamente teria sido extinto na altura dos dinossauros. E isto foi feito na época da Guerra Civil. Temos aqui um pormenor, vemos aqui alguns pormenores, temos aqui o olho, ali uma chamada fenestra anteroorbital e uma crista ali, não sei se veem bem. E temos aqui um exemplo no museu, cá temos a crista e a fenestra e o olho. Temos aqui um filme deste animal. Não me parece ser uma montagem, é possível, mas de qualquer maneira temos aqui um filme do que parece ser um pterossauro com aquela crista. Reparem, estão a ver aquilo ali este prolongamento ali na cabeça, as asas. Será uma montagem? Não sei. De qualquer maneira, não se pode dizer que não existem indícios de seres supostamente extintos. Portanto, mesmo que aparecesse um dinossauro vivo, os céticos continuariam a acreditar na teoria da evolução. O problema não é falta de provas. Jesus Cristo demonstrou a verdade das suas palavras ao levantar Lázaro do sepulcro. Mas mesmo então, muitas testemunhas visuais recusaram-se a acreditar e queriam matar Jesus Cristo. Portanto, aqui não é questão de provas, é questão de um ponto de vista. A mente de cada um, se não quer acreditar, não acredita. Portanto, será que os dinossauros estão extintos há 65 milhões de anos? Ora bem, cada ser vivo tem dentro de si uma ampulheta, um relógio. Tenho aqui um exemplo, Quando um ser vivo morre, esta ampulheta começa a funcionar. Isto tem a ver com a datação do carbono 14. Porque o carbono 14 é uma molécula instável
e criada quando a radiação cósmica atinge o nitrogênio 14, transforma o carbono 14. E os seres vivos, enquanto estão vivos, mantêm o equilíbrio desta molécula. Mas, a partir do momento em que morrem, começa a ativar o relógio, a ampulheta. E o carbono 14 vai, ao longo do tempo, desaparecendo. Quer dizer que, segundo os estudos, ao fim de 50 mil anos, mas vamos dizer 100 mil anos, não deve existir nenhum carbono 14, por exemplo, no bocados de plantas ou de animais, fósseis, não podem ter carbono 14, porque foi uma ampulheta que foi criada, foi um relógio colocado pelo Criador, que sabia que no tempo do fim as pessoas iriam pôr em questão a palavra bíblica. Ele pôs lá esse relógio para comprovar que, afinal, os dinossauros não podem ter milhões de anos, porque temos aqui uma situação de um osso a vértebra caudal de um hadrossauro. Eu, por acaso, acho que é este. A cor não se sabe, mas tinha assim esse aspecto. E que foi cortado em 2 pecados, e então encontra-se radiocarbono. Ora, o facto de se encontrar este carbono, que é o carbono 14, demonstra que refuta essa atribuição de deidade. Portanto, o animal não pode ter mais de 100 mil anos. Quer dizer que os dinossauros não morreram milhões de anos atrás, mas viveram juntamente com o homem. E o homem registou a atividade dos dinossauros e a sua aparência física em vários registros, tanto antigos como recentes. Temos aqui os dinossauros a entrarem na arca. O mundo é coberto com as águas, portanto estamos aqui nesta altura. Dilúvio, há 4.300 anos, mais ou menos, né? Temos aqui o Adão, o dilúvio. E, por falar nisso, a história da humanidade pode-se dividir em 3 períodos de 2.000 anos, de Adão a Abraão. Está alguns aqui, não está ali. E depois de Abraão a Jesus, Jesus até agora. 2.000 anos. O que aconteceu aos dinossauros quando saíram da arca? O que aconteceu foi que tinham 2 problemas. O clima mudou. Portanto, era um clima mais ameno, mais propício à vida, com mais oxigénio. E o segundo problema é que nós começámos a matar os dinossauros. Como eram ameaçadores, nós matamos os animais que nos ameaçam. Se isto estivesse rodeado de ursos, como antigamente poderia estar, ou com leões, nós iríamos, com certeza, ir à caça dos leões. E quem matasse um leão iria ser o herói da aldeia. Existem milhares de lendas de pessoas que viram dragões. Temos aqui um senhor evolucionista chamado Carl Sagan a dizer que a disseminação de mitos sobre dragões não é provavelmente por acaso. Portanto, os mitos estão disseminados em todo o mundo. A palavra dinossauro só foi inventada em 1841 por Richard Owen. E antes disso, eles eram chamados de dragões. Temos aqui o Richard Owen, que foi o primeiro diretor do Museu de História Natural e um grande crítico da teoria da evolução. Temos aqui também este exemplo de dinossauro. O que é que lhes parece isto?
chama-se Dracorex hogwartsia. É o nome dele. Tem aqui isto do lado, tem aqui o artigo científico, Dracorex hogwartsiana. Está ali Dracorex ali em cima. Estão a ver? Isto foi publicado por estes senhores do Departamento de Paleontologia do Museu de Houston, nos Estados Unidos. Temos aqui a capa do National Geographic. Ora, o que é que isto parece? Um dragão. Temos aqui um dicionário em que a palavra dinossauro ainda não aparecia no dicionário. Não é? Está aqui, dinner time, dinotherium. E o dinossauro não aparecia. Isto é de 1891. Temos aqui outro dicionário em que dizia que agora é raro o dinossauro. Portanto, existiu. Passamos aqui para a história do Behemoth. Behemoth. Quem é o Behemoth? Pouco tempo depois do dilúvio, Deus estava a mostrar a um homem chamado Jó a sua grandeza como Criador. E então lembrou do maior animal que ele tinha feito. E temos aqui no livro Jó 40, contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo. Vamos analisar estes versículos, como eu disse, como aqui na Menina da Borralha, vamos às minas, vamos aqui nós minar um bocado cada um destes versículos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Isto dá uma boa ideia, hein? Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. Obra-prima sugere que era o maior animal terrestre que Deus tinha feito na altura. Que alguma vez fizeram. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Ora, não sei se conhecem o cedro. São árvores grandes. Contudo, em muitos comentários bíblicos, as notas de rodapé dizem que o Behemoth seria possivelmente o hipopótamo ou o elefante. Temos aqui, por exemplo, ou o hipopótamo. Pôs aqui um asterisco, contempla agora o Behemoth e traduziu como hipopótamo. Ora, este senhor está aqui, hipopótamo. Ora, não sei se tem ideia que a cauda do hipopótamo não é assim como um cedro. É um bocado diferente deste tipo de cauda. Isto é como se tivéssemos um hipopótamo com uma cauda destas. Um elefante. Seria muito mais normal. Qual é a cauda que se parece com a árvore do cedro? Eu penso que é o Brachiosaurus. Não? Esta caudazinha não parece assim muito com um cedro. Só se for um cedro seco e tivesse caído um relâmpago, um raio. Também é interessante saber aqui isto. Contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo. Que eu fiz contigo. Portanto, como eu disse há pouco, Deus sabia que o tema dos dinossauros iria ser um dos mais importantes para a discussão entre a criação versus a evolução. Por isso é que dedicou tantos versículos a este tipo de dinossauro. Isto quer dizer que os homens e os dinossauros conviveram juntos. Temos aqui um dinossauro bonito. Até se põe aqui uma grinalda e tudo. Que havia de todos os tamanhos. Vamos agora para outro dinossauro. Natural Bridges National Park, no Utah, onde viveram os índios chamados... Passou. Então, Utah é onde fica a terra dos Mormons. Acho que 7 em cada 10 habitantes de Utah são Mormons. Capital, Salt Lake City. Não sei se já ouviram falar.
Isto aqui é uma terra bonita, só foi pena ter tido tantas explosões nucleares no Nevada que depois o vento trouxe a radioatividade cá para estes lados. Temos aqui aspectos de obras magníficas do Criador, a beleza da nossa Terra, do nosso planeta, não é? E acontece que no Utah é a terra onde existem mais pontes naturais do mundo. As maiores pontes naturais, 5 das 10 maiores estão no Utah. E o que se passa? Temos aqui este desenho, não sei se veem bem este formato aqui, que representa este parece um animal conhecido, não? Parece daqueles animais chamados dinossauros. E depois temos ali o desenho de um homem. Portanto, um dinossauro, não sei se aqui conseguem ver bem, e um homem. Passamos para outro local, agora na Ásia, no Camboja, onde está um desenho deste animal. Também é um animal curioso. De todos estes aqui, qual é que aquele animal parece mais semelhante? Este aqui, qual é aquilo que é mais semelhante? Stegossauros. Porque eu tenho aqui um exemplar. Olha lá, ali. Stegossauros. É o único animal conhecido, ou extinto, ou que viveu e vive, que tem estas placas ali nas costas. Chama-se Stegossauro. Temos aqui o holótipo, quer dizer que foi o primeiro espécime descoberto. E como veem, uma pessoa não sabe se estas placas estão... a forma como é que são as placas no animal. Foi aqui nesta terra do Camboja, que por acaso está aqui perto de Bangkok, que é a cidade mais visitada do mundo. Está aqui a cidade número 1 turística do mundo, Bangkok. Ao lado tem este templo do Taprom, que foi dedicado na altura em que Dom Afonso Henriques morreu. Tem este aspecto. E cá está estes medalhões com animais vivos, como eu vou mostrar aqui. Temos o macaco, depois temos o veado, temos o búfalo, o búfalo asiático, o papagaios, e depois temos este. No meio de um conjunto de animais viventes, temos um considerado extinto. Mas será que era extinto na altura? Como é que ele desenhou este animal com estas placas ali? Animal que nós desconhecemos, a não ser em termos de fósseis. Ora, o que é que se passa com o Stegossauro? Isto foi em 1186. Em 1876, portanto, 700 anos depois, no Colorado, Estados Unidos, foi descoberto o primeiro fóssil de Stegossauro. Passados 700 anos. Foi este senhor, que era um agricultor e veterano da Guerra Civil, que estava a trabalhar para o paleontólogo Hotel C. Matos, que era um paleontólogo famoso. Vemos aqui. E foi ele que deu o nome de Stegossauro. Originalmente ele pensava que era uma tartaruga. Como viram, o animal não apareceu com as placas nas costas todas direitinhas. Teve que ser reconstruído. E por isso chamou-lhe o lagarto telhado, porque pensava que as placas se dispunham horizontalmente.
Só em 1992, portanto, 100 anos depois, é que foi descoberto um espécime quase completo. Temos aqui o helicóptero a ir buscar o espécime, teve que ser levantado por helicóptero por causa do sítio onde estava. E então foi aí que pela primeira vez foram descobertas como é que estavam dispostas as placas do Stegosaurus. Aqui em Portugal foi descoberto um estegossauro na Lourinhã. Foi a primeira vez que apareceu um destes animais fora da América do Norte. O descobridor, ou não foi o descobridor, mas foi quem fez o trabalho científico, foi o Dr. Otávio Mendes Mateus. Além disso, o estegossauro era digitígrado. Portanto, apoiava os dedos e não a planta dos pés. Nós somos plantígrado. O estegossauro andava na planta dos pés. Agora reparem, aqui os pés dos stegossauros também inclinados. É um pormenor também curioso. Portanto, temos 1186 este animal. Em 1992, pela primeira vez, descobrimos que havia um animal assim. Interessante, não? O túmulo do Bishop Richard Bell, Catedral de Carlisle, que fica a meio da Inglaterra. E então temos uma tira de bronze à volta da imagem do bispo, e temos cerca de 18 animais, todos, temos aqui alguns deles, não é? Raposa, urso, enguias, todos eles existentes atualmente, exceto dois que estão ali naquele cantinho e que são estes. Têm um pescoço, reparem ali na cauda, tem tipo uns espinhos. Portanto, mais uma vez, uma situação em que temos desenhos de criaturas extintas juntamente com criaturas animais viventes. E o pescoço do saurópodo está horizontal. Reparem aqui, horizontal. E a cauda também. Portanto, está assim horizontal, não está caída, nem o pescoço levantado. Só recentemente é que os paleontólogos, que acreditavam que os pescoços estavam levantados e as caudas caídas, chegaram à conclusão que não seria bem assim. Os animais teriam o pescoço na horizontal, tipo vigas suspensas. Portanto, temos aqui o estudo científico com a análise dos pescoços e da anatomia dos animais. Isto era a versão antiga, a cauda assente no chão, os pescoços levantados. Com estes novos estudos, mudou-se a posição dos animais. Ficou a cauda horizontal e o pescoço também horizontal. Não quer dizer que eles também não pudessem levantar o pescoço. Portanto, tipo viga suspensa. De tal forma que, por exemplo, no Museu Natural de Londres, eles tinham lá durante quase 100 anos um espécime chamado Dipi, Diplodocus, algo assim. Temos aqui a apresentação de 1917, com a cauda assente no chão. E temos a apresentação agora em 2011, que agora foi retirada, com a cauda suspensa. Mais uma vez temos uma situação em que temos um registro de antiguidade que coincide com os conhecimentos atuais da paleontologia. Passamos para Acambaro, que é uma terrinha no México, e no século passado, um alemão encontrou ao pé da colina umas estatuetas. E
encontrou uma coleção de cerâmica debaixo da colina. E tinha milhares de anos de idade. Era uma tribo indígena. Portanto, as estatuetas foram atribuídas a uma tribo indígena que teria vivido há milhares de anos. E temos aqui algumas das estatuetas. Temos aqui o nosso amigo Stegossauro, por exemplo. Temos aqui mais exemplos de estatuetas. Temos aqui uma em que temos um homem em cima de um aparente dinossauro com 3 cornos aqui. Mais estatuetas. Temos esta aqui com este aspecto também de dragão. Várias em que apresentam uma postura vertical, porque além de andarem assim, também se podiam pôr de pé. Só também recentemente é que se chegou à conclusão que estes animais também se podiam pôr nesta posição. Este material foi estudado em termos de radiocarbono, como eu disse, o carbono 14, e chegaram à conclusão que teriam estas idades. Sofreram ainda mais um estudo, desta vez com termoluminescência, e todas chegaram a este valor. Portanto, estatuetas com 2.500 anos de idade, a representar animais que só agora, recentemente, nós conseguimos reconstruir, os dinossauros. Temos aqui a reconstrução do primeiro dinossauro descoberto, Iguanodon. Isto era em 1850, isto em 1895, e chegamos a 2000. Portanto, vejam o progresso, o mesmo animal, com o aumento do conhecimento sobre o mesmo, sobre o animal e sobre a paleontologia, evoluiu até chegar a este desenho atual e que, reparem neste, é semelhante. Temos aqui várias semelhanças. Isto feito 3.000 anos antes e atrás. Para terminar, temos o DNA em dinossauros. E eu faço aqui uma pequena pergunta. Se nós encontrarmos um tesouro num galeão e tiverem moedas com estas idades, a pergunta é: quando é que o galeão naufragou? A resposta é evidente que foi um naufrágio posterior a 1750. Porque, ora, da mesma maneira, se podemos abordar a questão do DNA, o DNA é uma biomolécula que decai, portanto, vai desaparecendo, tal como o carbono 14, em função da temperatura. Temos aqui a temperatura, portanto, a uma temperatura, suponhamos, de 10 graus centígrados, média, ao fim de 350 mil anos, milhares de anos, o DNA desapareceu completamente. Já não existe DNA. Isto é o tempo que demora a desaparecer. Se fosse a temperatura de menos 5 graus, ao fim de 6 milhões e 500 anos, já não haveria DNA. Mas isso seria uma temperatura de 5 graus negativo. Agora, nós estamos a falar do tempo dos dinossauros, eram tempos de altas temperaturas e temperaturas amenas. Portanto, considerando 10 graus, ao fim de 350 mil anos não haveria DNA. Como é que se encontra DNA em dinossauros? Porque os dinossauros não têm os milhões de anos que dizem que têm. Temos aqui um vídeo. Another scientific discovery that powerfully refutes the evolutionary timescale is the discovery of soft tissue in dinosaur bones. Now, beginning back in the 1990s, many different kinds of biological material has been found in dinosaur bones, and since then, including dinosaur blood, soft tissue,
blood vessels, different kinds of protein, and dinosaur DNA. DNA. Yeah. This is a massive problem for evolution. All of this material should have been disintegrated, from dinosaurs if they existed 65 million years ago. How could it still be there? Absolutely. Scientists have suggested that if the bone, with all that biological material inside, could be frozen solid, DNA may last 6.8 million years. Yeah. 6.8 million. Not 65. No, not 65. By which, at that time, it would be fragmented into single letters. But it wasn't frozen solid. One of the main dig sites for this stuff is in Montana. For details, have a look at this link here, creation.com/dino-DNA bone cells. Now you can scroll down the article for a list of other articles detailing all of the other material that has been found and the attempts by evolutionists to try to counter that. Of course. A implicação do DNA e do carbono 14 é que estes seres vivos não podem, estes restos de seres, de animais, não podem ter os milhões de anos que estão atribuídos. Temos aqui também no Brasil, mais um exemplo, um fóssil, um dos mais importantes descobertos no Brasil, com tecidos moles, vasos sanguíneos, que são os mais bem preservados do mundo. Ora, esta informação devia vir para os livros escolares. Devia ser transmitido isto aos alunos. E não apenas a informação de que a evolução é um facto e ninguém pode pôr em questão que nós viemos de uma rocha, passados, que apareceu há 4 bilhões de anos. Não pode ser. Já não vou falar das perseguições que fazem aos cientistas que descobrem estes materiais, se eles põem a suposição de que os restos que eles descobrem têm idades muito recentes, são despedidos, são perseguidos. É esta a situação a nível científico hoje em dia. Portanto, resumindo e concluindo, temos os dinossauros criados com o homem no 6º dia. O homem foi criado no 6º dia. Depois, a queda. Quando Adão e Eva cometem o pecado original, os dinossauros viram carnívoros e começam as guerras e a destruição. Depois o dilúvio, em que os dinossauros são, a maior parte deles destruídos, exceto aqueles que seguiram na arca. Depois são desaparecidos, sobreviveram alguns através da arca de Noé, mas com o tempo foram sendo perseguidos e desapareceram. Depois são descobertos. Agora, a partir de há 2 séculos atrás, são descobertos e reconstruídos e agora são considerados uma ficção com milhões de anos. Isto em inglês parece que tudo com a letra F e por isso é que eles fizeram este desenho dessa forma. Portanto, a Bíblia diz para nós deitarmos fora os deuses estranhos e inclinarmos o nosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E não vos vireis para os ídolos, nem façais deuses de fundição, a evolução, tudo veio do nada explodiu e de repente apareceu o universo, essas teorias completamente absurdas e tolas. E se nós nos chegarmos para Deus e para a verdade da sua palavra e considerarmos que Jesus Cristo diz a verdade, como Ele exprimiu ali na sua palavra, nós seremos aceitos por Deus. Porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei dos povos para serdes meus. Portanto, Deus quer que nós nos separemos destas teorias e desta sociedade que rejeita a Jesus Cristo. E prontos,
era esta a apresentação. Espero que tenham tirado alguma coisa de válido. Muito obrigado. Olá, espero que tenham gostado desta palestra. Gênesis 1:11 é fundamental para as doutrinas bíblicas. Por exemplo, porque é que existe a morte? Gênesis 1:11. Porque é que precisamos de um novo céu e de uma nova terra? Gênesis 1:11. Porque é que Jesus teve que vir à terra e morrer por nós? Gênesis 1:11. Porque é que Jesus é o segundo Adão? Gênesis 1:11. Porque é que usamos roupa? Gênesis 1:11. Porque é que a semana tem 7 dias? Gênesis 1:11. As nossas crianças vão para a escola e são ensinadas que o Gênesis não é verdade, que a Bíblia está errada, que o homem evoluiu do antepassado comum do macaco, que o mundo tem milhares e milhões de anos, Big Bang. As crianças têm perguntas e não encontram respostas. Portanto, eu peço-vos que me ajudem a ajudar essas crianças e que me arranjem local para eu falar, seja em escolas, igrejas, bibliotecas, onde for. Estou disposto a ir fortalecer a fé cristã. Deus abençoe.